O vídeo na comunicação empresarial é o tema desta edição do programa Oficina de Vídeo da Rede Sesc Senac de televisão. Eu trabalho com institucional desde 89, 90, mais ou menos, né? Então a gente pegou uma fase muito importante da vida empresarial brasileira e paulistana, que a gente conhece melhor, mas brasileira em geral, que é a era Collor, a abertura de mercado, que são assim as coisas mudando a forma de lidar com o mercado efetivamente, a postura das próprias empresas. Nesse interim teve a consagração, vamos chamar assim, do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, que é considerado um dos melhores do mundo, e que obrigou também as empresas a terem uma outra forma de lidar com o público e com o seu consumidor, né? Então, a mudança que o empresariado teve no Brasil nesses últimos 10 anos foi um tapa na orelha, vamos combinar que foi uma coisa assim forte mesmo. Acho que eles mudaram mais nesses 10 anos do que nos últimos, dos 80 antes do século passado, desde a Revolução Industrial. Essa mudança foi uma evolução, não foi só mudou de jeito, acho que melhorou bastante a forma como as empresas se comportam e, por consequência, a comunicação dela, que é disso que a gente está falando aqui. Acho que teve uma sofisticação, né? Nessa mudança também teve uma sofisticação de quem estava recebendo a informação. Quer dizer, você não podia mais ter essa coisa slide, careta, essa regra abusada vertical. Você tinha que ter, junto com isso, um envelope também que fosse mais sofisticado. O cara estava vendo televisão, ele estava vendo cinema, o cara ele quer receber a informação de uma maneira diferente. Então, acho que o vídeo empresarial também passou, as empresas que produziam vídeo passaram a absorver profissionais de várias áreas, de publicidade, de design, de fotografia, de teatro, atores e tal. Então isso acho que ajudou também a dar um colorido e sofisticar a linguagem. O vídeo empresarial é um produto criado para uma finalidade específica, resolver um problema de comunicação. Por isso, o roteirista tem um papel fundamental na primeira fase do projeto. É dele e também do diretor a tarefa de explorar algo mais do que simplesmente colocar os funcionários diante da descrição do problema. É preciso sensibilizá-los, respeitando a sua individualidade e inteligência. A Siemens tinha um certo problema de comunicação, né? Às vezes era difícil conseguir falar com a Siemens, né? Então a gente foi criando, tinha um apresentador que ele tinha, o Luca fez uma coisa genial, o apresentador, ele toda hora ele estava dando texto, fazendo a apresentação dele. E às vezes ele falava com alguma intimidade com a pessoa, entendeu? Tipo assim, falava uma coisa meio careta, tipo assim, às vezes as pessoas não conseguem falar com a Siemens. Daí eu olhava para a câmera, assim, para uma segunda câmera, né, e falava, mas a gente sabe disso já, né? E isso trazia, a gente sabe isso, já tinha no texto, o que o Luca fez que foi super legal, na verdade você gravou do monitor, né? Foi. E fica uma segunda câmera com uma outra textura, com outro som, vocês vão ver, não precisa descrever. E isso deu muita bosta pro vídeo inteiro, entendeu? Porque chama a pessoa para perto, entendeu? Você tem essa quebra que a gente acha legal de ter, essa quebra da imposição, do institucional para... bro, vai. É com nós. Nós aqui sabemos que a gente tá... É nós na fita, entendeu? Nós na fita, literalmente. Sabe assim, bro, vai, a gente sabe. É essa cutucada que essa câmera dava essa cutucada, assim, a gente sabe. E que descadera. Você não tem mais, o funcionário não tem mais como olhar para isso e falar, não sei se é bem assim. Depois que você fala assim, o cara já faz você mesmo, entendeu? E daí começa a se tocar mais e começa a querer mudar a atitude. Há um tempo atrás, eu acho, estou chutando um pouco assim, mas eu acho que as produtoras de vídeo não se viam como uma empresa de comunicação, né? Se viam como uma produtora de vídeo, um fazedor de vídeo, vamos chamar, um fazedor de vídeo. E não estava entendendo que a hora que ela está trabalhando para uma empresa, ela está fazendo o papel de comunicador daquela empresa. Então, a gente tem que usar a expertise da gente até para informar o cliente de como é que ele se comunica melhor, porque ele sabe fazer o trabalho dele, eu sei fazer o meu. É o caso do outro. Não adianta, o cara ele tem a manha de fazer o que é o serviço dele. Eu tenho que ser um profissional bom, se ele está me contratando, ele tem que confiar, né, de saber o que funciona de comunicação. E tem coisas que a gente sabe melhor do que o cara mesmo. E que eu não falo mais. Quando a produção de um vídeo empresarial se torna uma parceria entre o diretor, o roteirista e o cliente, o resultado supera as expectativas, mesmo quando existem limitações de tempo e de orçamento.
O caso era o seguinte, era a Ceval querendo fazer um vídeo para, vamos dizer assim, comemorar o relacionamento dela com os supermercadistas num evento que ia ter lá em Los Angeles, não sei o que mais. E daí eu sugeri de fazer uma coisa que era bem em cima aquelas cenas que tem no Harry and Sally, sabe? Que tem os casais na BGE, né? E fazer assim, falar da coisa de parceria, falar da coisa de unidade, como sendo um casal, comentando sobre a cumplicidade deles como casal e fazendo os paralelos com a coisa da Ceval, e eu vi que ia dar certo isso. Eu peguei e escrevi e ficou um texto bem legal, ficou bem bacana. Por mais que isso aqui seja maravilhoso, por mais que esse texto seja comovente, interessante, ele é um texto com duas pessoas no sofá. E a gente tinha uma diária para fazer, quer dizer, como é que a gente resolve isso aqui no sofá? Eu estava incomodado com aquilo e ao mesmo tempo intrigado e maravilhado pelo texto. Falei, não, vamos tentar fazer esse diálogo, essa parceria, durante a vida dessas duas pessoas, desse casal. Vamos pegar um dia, 24 horas na vida deles, com o que eles fazem durante o dia, indo trabalhar, etc, etc. Vamos espalhar isso pela vida e não no sofá. Só que a gente também tinha uma diária para fazer. E eram, pelas circunstâncias que a gente pensou, eram quase 30 locações. A gente falou, bom, então vamos arriscar. Vamos ter um risco de produção aqui, vamos fazer um esforço maluco e vamos tentar fazer. A gente construiu mais ou menos 30 locações num mesmo bairro. Ele pegou e ele me ligou e falou assim, então tem que fazer umas adaptações no texto, não é isso? Tem que fazer umas adaptações no texto. Eu falei, não, Lu, o barato de fazer fora é exatamente isso. É assim, um tá na porta do supermercado e o outro tá fazendo Cooper, e ele fala, eu gosto de margarina com sal, e a mulher fala, é verdade isso que ele falou. E funcionou super bem. A obra superou os dois autores. Nesse caso foi muito bom, ficou muito legal.